Parte 1. O Código do Salmo 27. Introdução. O Portal da Confiança. Toda a história de superação começa no mesmo ponto. O medo. Medo de tentar, de perder, de errar. Quanto maior o desejo de crescer, mais o medo aparece. Mas e se o medo não fosse o vilão? E se ele fosse apenas o sinal de que você está cruzando a fronteira entre quem é e quem pode ser? O Salmo 27 começa com uma das frases mais poderosas já escritas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa não é apenas uma oração bonita. É um comando mental, uma senha de acesso a um estado interno onde a clareza vence a dúvida e a fé substitui o medo. Dentro de cada versículo existe uma tecnologia espiritual, uma arquitetura mental para transformar fé em foco e foco em resultado. Essa sabedoria antiga se conecta com o que mentes como Napoleon Hill, Joseph Murphy, Bruce Lipton e Neville Goddard descobriram. Todos, de maneiras diferentes, diziam a mesma coisa. Você se torna o que acredita, e o que acredita, manifesta. O Salmo 27 é o manual prático de como fazer isso sem se perder no processo. Ele não é só inspiração, é método. Capítulo 1. A luz que dissolve o medo. Imagine o medo como uma sombra. Quanto mais você olha para a sombra, mais ela cresce. Mas se você se vira para a luz, ela desaparece. O primeiro versículo do Salmo 27 faz exatamente isso. Ele te vira para a luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa frase deve ser sentida, não apenas lida. É uma ferramenta de reprogramação mental. Quando você a repete com consciência, está dizendo ao seu cérebro que o medo não manda mais em você. A ciência confirma. O córtex pré-frontal, responsável pela clareza e decisão, desliga quando o sistema límbico ativa o medo. É o modo de sobrevivência. Cortisol, tensão, fuga. Mas o mesmo cérebro pode ser recondicionado. Frases de segurança e fé ativam neurotransmissores de calma e propósito. Rezar, nesse sentido, não é fuga da realidade, é reprogramação bioquímica, exercício da troca de script. Escreva 3 frases que representem seus medos. Depois, ao lado, crie 3 declarações de luz inspiradas no Salmo 27. Por exemplo, e se eu falhar? Mesmo cercado, meu coração permanece firme. E se eu não tiver recursos? A luz me guia e mostra o próximo passo. Ler essas declarações em voz alta é o som da fé reeducando sua mente. Murphy dizia: o subconsciente não discute com você. Ele aceita o que você sente ser verdade. Quando você sente confiança e repete com emoção, grava uma nova história. O Salmo 27 é um programa para desinstalar o medo. Não é lutar contra ele, é regravar por cima. Capítulo 2. O poder do propósito definido. Napoleon Hill escreveu: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode alcançar. Mas ele também dizia que a maioria não alcança porque não sabe o que quer. O Salmo 27 traduz isso de forma direta. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não são 10 coisas, não são 1000 desejos. É uma. A força está na clareza. A mente é como um rio. Se espalha, vira pântano, se canalizada, gera energia. Quando você tem um propósito definido, tudo se alinha. Suas decisões, tempo, energia, relações. Sem clareza, a vida vira dispersão. E a dispersão é o berço da frustração. Exercício da uma coisa. Pergunte-se: qual é a única conquista que, se eu realizar, tornará todas as outras mais fáceis ou desnecessárias? Escreva de forma simples e direta. Transforme isso em compromisso. Nos próximos 12 meses vou alcançar Shum por meio de Wish. Repita essa frase todas as manhãs. Joseph Murphy chamava isso de comando subconsciente. O Salmo chama de fé. Hill chamava de propósito definido. Todos descrevem a mesma engenharia mental. Capítulo 3. Crises. O portal disfarçado.
Ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá. Essa frase é uma das mais libertadoras do Salmo 27. Ela não promete ausência de inimigos. Promete firmeza mesmo cercado. A crise não é o fim, é o teste de estrutura. Hill observou que os maiores saltos de muitos líderes vieram no caos. O desconforto ativa partes do cérebro que o conforto adormece. Quando o medo grita, a fé precisa responder mais alto. O Salmo 27 te treina para atravessar tempestades sem desabar. Exercício da transmutação. Quando algo dá errado, não pergunte, por que comigo? Pergunte, o que essa situação está tentando me ensinar? Ou que habilidade essa dor está me treinando a desenvolver? Essa simples mudança muda a direção da mente. Ela para de buscar culpados e começa a buscar soluções. Bruce Lipton explica. Em modo medo, as células se fecham. Em modo confiança, elas se abrem para o crescimento. A biologia segue a interpretação. Quando você muda a leitura da crise, muda a química do corpo. Capítulo 4. A técnica da altitude mental. Ele me porá num alto rochedo. Essa metáfora é poderosa. É a técnica de mudar de altitude mental. Quando a tempestade vem, o pombo tenta fugir. A águia faz diferente. Usa o vento contrário para subir. O mesmo vento que derruba o pombo eleva a águia. O salmista está dizendo, não controlo o vento, mas escolho a altitude. A mente elevada não ignora o problema. Ela o enxerga de cima. E quando muda a altura, tudo muda de tamanho. O que antes parecia montanha vira morro. Exercício da respiração do rochedo. Feche os olhos. Inspire dizendo mentalmente, a luz me guia. Segure o ar por 2 segundos. Expire dizendo, meu coração permanece firme. Visualize uma rocha imensa, e você no topo dela. Repita 3 vezes. Esse simples ato muda o estado químico e vibracional do corpo. Neville Goddard dizia, sinta-se no fim realizado. Viva mentalmente no estado desejado, e ele se tornará real. O salmista faz exatamente isso. Ele sente a vitória antes da guerra acabar. Agir e pensar como quem já venceu é o segredo da manifestação consciente. Parte 2. Construindo a fortaleza interna. Capítulo 5. A arquitetura da prosperidade invisível. Prosperar não é só acumular. É sustentar o que se constrói. Não adianta erguer algo bonito se a base é fraca. O Salmo 27 ensina a estrutura emocional que torna a prosperidade duradoura. O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Essa frase é um lembrete de que a força não vem de fora. A fortaleza é construída dentro. Joseph Murphy comparava a mente subconsciente a um solo fértil. Se você planta medo, colhe sabotagem. Se planta fé, colhe firmeza, ideias e caminhos. O Salmo 27 te treina para plantar pensamentos sólidos e colher estabilidade interior. Exercício da fortaleza. Desenhe um retângulo com 3 níveis. Na base, escreva confiança. No meio, foco. No topo, ação. Reflita sobre o que alimenta cada camada na sua rotina. O que fortalece sua confiança? O que mantém seu foco? Quais ações sustentam sua construção? Esse exercício transforma a fé em mapa. Napoleon Hill dizia que o sucesso é uma fórmula emocional antes de ser técnica. Ele descobriu que pessoas prósperas começam o dia lembrando quem são e o que querem. O Salmo 27 faz exatamente isso. Reafirma identidade e propósito antes de reagir ao mundo. Capítulo 6. O plano de 21 dias. Transformar exige repetição e emoção. São 21 dias para reprogramar a mente e recondicionar a fé. Cada semana tem um foco específico: fundação, direção e elevação. Semana 1. Fundação. Do medo à confiança. Objetivo: substituir o medo automático por segurança interna. Rituais diários. Primeiro, a oração respirada por 5 minutos. Inspire dizendo, a luz me guia. E expire dizendo, meu coração está firme. Faça ao acordar e antes de dormir. Depois,
escreva seus 3 maiores medos e, ao lado, 3 declarações de fé baseadas no Salmo 27. E se eu perder tudo, torna-se, mesmo que um exército me cerque, meu coração não teme. Por fim, realize uma ação de coragem diária, algo pequeno que o medo normalmente impediria. Uma ligação, uma conversa, uma decisão. O objetivo é provar a si mesmo que você age mesmo sentindo medo. Ao fim da semana, perceba que o medo não sumiu, mas perdeu o comando. Semana 2. Direção, da confusão ao foco. Objetivo: criar alinhamento mental e emocional. Reescreva sua uma coisa todos os dias. A repetição ensina o subconsciente que a meta não muda conforme o humor. A constância cria coerência. Repita de manhã: uma coisa eu buscarei hoje. Seu propósito. Diga em voz alta, olhando nos olhos do espelho. O olhar é o canal mais rápido para a emoção. Em seguida, pratique uma microação diária de 15 minutos que o aproxime da meta. A consistência cria identidade. Hill chamava isso de fé aplicada. Murphy chamava de oração em movimento. Semana 3. Elevação, da reatividade à clareza. Objetivo: mudar de altitude mental. Use a respiração do rochedo sempre que sentir ansiedade. 3 minutos bastam para reencontrar o centro. Inspire e imagine-se em uma montanha alta, com o vento passando abaixo. Diga mentalmente: nada me abala. Minha mente está acima da tempestade. Durante o dia, aplique a pergunta de transmutação: o que essa crise está me ensinando? E como isso me prepara para o próximo nível? Antes de dormir, escreva 3 micro-vitórias do dia, mesmo que internas. Não reagi com raiva. Fiz o que vinha adiando. Acreditei um pouco mais. São essas vitórias invisíveis que formam a base da fortaleza. Ao fim dos 21 dias, você percebe que o mundo continua o mesmo, mas você não. Capítulo 7. Casos de transformação. História. 1. O empreendedor do caos. Marcelo, dono de uma pequena agência, vivia apagando incêndios. No auge do estresse, decidiu aplicar a primeira semana do plano. Começou o dia respirando e declarando propósito. Descobriu que 80% do que fazia era ruído. Cortou excessos e definiu sua uma coisa: construir uma estrutura que funcionasse sem depender dele. 3 meses depois, o faturamento se manteve, mas o peso sumiu. O segredo não foi milagre, foi foco espiritual com disciplina prática. História 2. A mulher que tinha tudo para desistir. Patrícia perdeu o emprego aos 43 anos. No desespero, decidiu repetir o Salmo 27 diariamente. Reescreveu seus medos e transformou em declarações de fé. A mudança de postura foi tão perceptível que, em 2 entrevistas, ouviu o mesmo comentário: você transmite segurança. 2 meses depois, estava contratada com um salário melhor. Ela disse: não conquistei um novo emprego, conquistei uma nova versão de mim. História 3. O jovem que aprendeu a crer em si. Henrique, 23 anos, dizia ter azar. Aceitou o desafio de agradecer por algo que ainda não havia acontecido durante 21 dias. No 10º dia, começou a se sentir mais calmo. No 21º, recebeu um convite para o emprego dos sonhos. Ele riu. Acho que o Salmo hackeou meu algoritmo. A fé muda a vibração, e a vibração muda o que você atrai. Capítulo 8. O método da clareza contínua. Manter-se firme não é nunca cair, é levantar rápido. A prosperidade depende da clareza constante, e clareza é fruto de prática. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me por uma vereda plana. O salmista não pede facilidade, pede visão. Ele quer clareza para continuar andando mesmo quando o chão balança. Exercício da roda da clareza. Desenhe um círculo dividido em 4 partes: propósito, emoção, ação e direção. Dê uma nota de 0 a 10 para cada área. A soma revela onde está a turbulência. Onde há turbulência, há um convite à reorganização. Joseph Murphy dizia que oração não é pedir, é alinhar.
Repetir o Salmo 27 não é suplicar por proteção, é ativar a sensação de estar protegido. Essa sensação muda voz, postura, energia e decisões. É o saber que vai dar certo antes de ver o resultado. Parte 3. A mente inabalável. Capítulo 9. A anatomia da reprogramação. Toda mudança começa no invisível. Antes de aparecer no dinheiro, nas oportunidades ou nas relações, ela acontece na mente. E toda a mente é movida por crenças. O Salmo 27 é um manual de reengenharia interior. Ele quebra o ciclo do medo e o substitui por fé consciente. Para entender seu poder, é preciso ver como pensamento, emoção e corpo se conectam. O processo é simples. Pensamento gera emoção, emoção conduz ação, e ação produz resultado. Se o pensamento nasce do medo, a emoção vira ansiedade. A ação sai travada e o resultado confirma o medo. Quando o pensamento nasce da fé, a emoção é confiança. A ação flui e o resultado reforça a fé. É o mesmo ciclo, mas invertido. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é como um jardineiro. Ele aceita qualquer semente que você planta. Se você repete "não vai dar", o solo aceita. Se você afirma "eu consigo", o solo também aceita. O que muda é a emoção que acompanha a frase. A fé não é uma ideia, é uma vibração. Ela precisa ser sentida, não apenas dita. Murphy ensinava que não basta repetir palavras se o coração ainda vibra medo. É preciso repetir até sentir que a frase é verdade. Nesse instante, o comando se instala. Bruce Lipton mostrou que cada célula do corpo lê o ambiente químico criado pelas emoções. Medo libera hormônios de defesa. Fé libera hormônios de crescimento. O corpo não distingue se o perigo é um leão ou um pensamento negativo. Ele reage à química que você produz. Quando o salmista declara "O Senhor é a fortaleza da minha vida", ele não está apenas acalmando a mente, está reprogramando a biologia do corpo. Neville Goddard chamava isso de viver no fim. É sentir-se como quem já venceu. Quando a mente vive a vitória antes da vitória, o corpo começa a agir em coerência. Napoleon Hill completava dizendo: "Um pensamento impregnado de propósito e fé se transforma em fato." É o mesmo princípio, dito em linguagens diferentes. O Salmo 27 te coloca nesse estado de vitória antecipada. Exercício da regravação consciente. Escolha uma crença limitante como "não consigo manter o que conquisto." Escreva a frase oposta em forma de verdade emocional. "Sou capaz de sustentar tudo o que construo." Feche os olhos. Repita 10 vezes respirando devagar. Visualize uma cena que comprove essa nova crença e sinta gratidão como se já estivesse vivendo. Repita por 7 dias. A mente aprende por impressão e repetição. Quando o velho padrão tentar voltar, respire e diga: "Essa emoção é só memória. Eu já escolhi outro caminho." Fé não é silêncio absoluto. É o som da confiança mais alto que o medo. Capítulo 10. Perguntas que travam e respostas que destravaram. Existem perguntas que paralisam a jornada. O Salmo 27 responde a todas elas, mesmo que de forma simbólica. Primeira: e se eu falhar? Você vai. Todos falham. O que diferencia é o que se faz depois. Hill dizia que o fracasso temporário é feedback. O salmista não afirma "nunca serei atacado", mas, mesmo atacado, permanecerei firme. Falhar é parte do processo de fortalecimento. A fortaleza se prova no impacto, não na calmaria. Segunda: e se falarem de mim? Falarão. Sempre falaram dos que constroem. O Salmo 27 ensina: quando os malvados vieram contra mim para devorar minha carne, tropeçaram e caíram. A maldade desaba quando não encontra eco em você. Não é sobre lutar contra a crítica. É sobre não vibrar na mesma frequência. Antes de reagir, pergunte: isso vem da luz ou do medo? Se vier do medo, deixe cair. Se vier da luz, aprenda e siga. Terceira: e se eu não tiver energia?
Você não precisa de energia para começar. Precisa começar para gerar energia. Murphy dizia que a ação inspirada é o antídoto para a inércia. Faça algo pequeno. Uma ligação, uma anotação, uma oração. O movimento cria fluxo, e o fluxo traz força. Quarta, e se eu não estiver pronto, ninguém está. A prontidão nasce no caminho. O salmista não esperou o sol aparecer para declarar luz. Ele declarou luz para o sol nascer. O Senhor é a minha luz, é dito antes do amanhecer. Você se torna pronto ao agir. Quinta, e se eu perder tudo? Então você descobre o que realmente é seu. O que é essencial não se perde, apenas se renova. Hill contava que quase todos os milionários que estudou quebraram antes de prosperar. Eles não perderam o que tinham, perderam o que já não servia. Ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá. A fé não impede perdas, mas garante a força para recomeçar. Todas essas perguntas nascem do mesmo medo, o de não ter controle. Mas o controle nunca foi o ponto. O ponto é ter certeza no meio do incerto. O Salmo 27 é o lembrete de que não se trata de eliminar tempestades, mas de aprender a caminhar por cima das ondas. Capítulo 11. Rituais de sustentação. Vencer o medo é um começo. Sustentar a clareza é o trabalho de todo dia. O Salmo 27 ensina não apenas a resistir, mas a manter-se elevado enquanto o mundo muda. Ritual da manhã. 5 minutos de respiração e foco. Inspire dizendo, a luz me guia. Expire dizendo, eu ajo com confiança. Depois escreva novamente sua uma coisa. Essa repetição matinal é a assinatura de quem se compromete. Ritual da noite. Anote 3 gratidões específicas e um ajuste para o dia seguinte. Não é sobre agradecer tudo, mas reconhecer o que cresceu. Essa prática simples treina o cérebro para fechar o dia com sensação de progresso. Revisão semanal. Anote o que funcionou, o que precisa mudar e o que pode ser simplificado. Clareza vem de observar. A mente que aprende a observar em vez de reagir se torna uma rocha. Capítulo 12. A verdade que fica. Tem gente que encara a tempestade tentando segurar cada gota. Cansa, se desespera e acha que o céu tem algo contra ela. A águia faz diferente. Abre as asas e sobe. O Salmo 27 não promete céu sem nuvens. Promete rocha sob os pés. Ele ensina que a fé não é fuga, é estrutura. Prosperar não é ter tudo resolvido. É ter base para continuar construindo. A frase, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, é o resumo de toda transformação. Reconhecer a luz dentro, lembrar que há direção e continuar caminhando mesmo quando o chão treme. A verdadeira prosperidade não é a ausência de crises, é a presença de firmeza. O sucesso não é não cair, é levantar mais rápido a cada queda. O medo ainda tenta voltar, mas agora encontra uma fortaleza onde antes havia dúvida. O coração aprende a permanecer em paz enquanto o mundo grita. E assim, o Salmo 27 deixa de ser apenas palavras antigas. Ele se torna um código vivo, um mapa de fé, foco e ação. A vida continuará trazendo desafios, mas quem aprendeu a habitar nesse estado de confiança não se desespera. A tempestade pode até balançar as asas, mas nunca mais arranca a direção. O segredo não é controlar o vento, é aprender a voar com ele. Parte 4. Consolidação e movimento fulminante. Capítulo 13. Da intenção à execução. Você aprendeu sobre luz, propósito, crise, altitude mental. Agora é hora de sair da teoria e entrar na execução contínua. Porque ideia sem ação é apenas arrependimento no futuro. A frase, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, do Salmo 27 não fala de plano vago. Fala de execução implacável. Com clareza, fé e passos definidos. É o salto entre eu quero e eu faço. Imagine um atleta que treina sem participar da prova. Ele terá preparo, corpo forte, mas nunca saberá o sabor da vitória, porque a vitória exige competição. Você está na preparação,
Então agora participa. Escolha o seu próximo grande passo, aquele que assusta, que você vem adiando. Agora, marque no calendário. Comprometa-se publicamente. Escreva para alguém que vai cobrar você. Faça. Mesmo tremendo, mesmo inseguro. A ação transforma a mente e molda o futuro. Capítulo 14. A rotina que sustenta a vitória. Vitória rara vira narrativa fácil. Vitória insistente vira cultura. E cultura se sustenta em rotina. Criar rotina não significa monotonia. Significa sistema. Sistema que molda identidade. Quem respira fé, escreve propósito, executa 21 dias, reprograma crenças, cria identidade. Manhã, respiração, declaração de uma coisa, ação focada. Tarde, revisa a microação, ajusta rumo. Noite, gratidão. Mais, lição aprendida. Mais, visão do amanhã. Quando você vive dessa forma, a tempestade ainda vem, os ventos ainda sopram, mas você está no topo da rocha, e lá, o barulho vira brisa. Capítulo 15. Multiplicação e impacto. Prosperidade que vale não é só para você, é para quem você toca. O Salmo 27 mostra que luz não se guarda em caixa. A luz se compartilha. A salvação se transforma em missão. Quando você entende que sua uma coisa impacta outras vidas, empregados, clientes, família, algo cresce além do seu eu. Surge responsabilidade, surge parceria, surge legado. Como diz Hill, riqueza verdadeira é criada quando ganho plus contribuição se equilibram. Você prospera e permite prosperar outros. Essa é a zona real de abundância. Então pergunte-se, quem será beneficiado pelo que eu quero alcançar? Como posso amplificar essa uma coisa para além de mim? Qual é o próximo agente que vou convidar para compartilhar essa jornada? Transformação individual vira movimento, e movimento gera efeito dominó. Capítulo 16. O chamado final. Você está pronto para isso? Você está disposto a caminhar quando não sentir vontade? Quando as luzes apagarem e os aplausos sumirem? Porque a fortaleza que construímos não é projetada para abertura, mas para resistência e também para expansão. Hoje você escolhe operar na frequência da luz. Hoje você decide que o medo não tem o controle da narrativa. Hoje você declara: a quem temerei? Porque algo dentro de você sabe que existe um topo de rocha, uma visão clara e uma missão que vale mais do que zona de conforto. Esse texto que você usou não é apenas conteúdo. É um convite para uma vida diferente. Agora se leve a sério. Agora trate sua mente como se ela fosse o laboratório da sua prosperidade. Agora considere que todo passo importa e que você está projetando mais do que seu próximo mês. Está projetando sua próxima era. Fechamento. A luz venceu a sombra. O propósito canalizou o desejo. A crise fez dobrar a força. A altitude mental virou rotina. Agora, a construção foi erguida, mas não acabou. Ela se reinventa, se multiplica, se mantém firme. Traga para o agora. Respire, escreva, haja. Seja a fortaleza que o Salmo 27 anuncia. Ele não prometeu céu sem nuvens. Prometeu força para subir acima das nuvens. Seja essa força, e que a sua luz ilumine não apenas o seu caminho, mas o de muitos que caminham ao seu lado. Parte 5. O Código Vivo da Fé. Capítulo 17. A Jornada Invisível. No começo era apenas uma frase. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Mas agora, essa frase não é mais um versículo. É um estado de consciência. Você caminhou por dentro das metáforas, das crises, dos medos e dos propósitos. Descobriu que fé não é emoção, é direção. Que prosperidade não é sorte, é estrutura. E que a luz do Salmo 27 não brilha de fora para dentro, mas de dentro para fora. A vida continuará com altos e baixos, mas agora você entende o segredo. O que muda não é o mundo, é a forma como você o enxerga. O medo ainda tentará se infiltrar. A dúvida ainda vai sussurrar, mas agora existe uma fortaleza dentro de você, construída tijolo por tijolo, palavra por palavra.
O Salmo 27 não é mais um texto sagrado, é um mapa mental, um código de reprogramação vibracional. Ele não te ensina a fugir da guerra, mas a vencer por dentro antes dela começar. Capítulo 18. As 4 colunas da mente inabalável. Agora você já sabe. Toda prosperidade real se apoia em 4 colunas invisíveis. Primeira coluna: clareza. A clareza elimina o ruído. Sem ela, qualquer caminho parece o certo, até que se descobre tarde demais. Clareza é luz em movimento. Segunda coluna: confiança. A confiança é a cola que mantém o edifício de pé quando tudo balança. É o eco interior que responde quando o medo pergunta: e se der errado? Terceira coluna: constância. Não existe transformação sem repetição. Constância é o músculo da fé. É o que separa quem deseja de quem realiza. Quarta coluna: conexão. A fé é individual, mas o propósito é coletivo. O Salmo 27 nos ensina a não apenas buscar a luz, mas também a espalhá-la. Prosperidade que não compartilha vira prisão. Essas 4 colunas sustentam um império invisível que existe dentro de cada ser humano. Capítulo 19. O ponto de virada. Um dia, algo dentro de você decide parar de sobreviver e começar a viver. Não é quando as condições melhoram. É quando a consciência muda. O Salmo 27 é esse ponto de virada. Ele te faz lembrar quem você é quando esquece. Ele te puxa de volta para a luz quando a mente insiste na sombra. E ele te ensina a caminhar firme mesmo quando o chão parece se mover. Você percebe que o que chamava de milagre é na verdade coerência. A oração virou ação. A fé virou energia. O medo virou degrau. E o incrível é que o mesmo Deus que inspirou o salmista há milênios é o mesmo que sopra agora no seu peito dizendo: vai. Capítulo 20. A profecia cumprida. O salmista declarou: ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá. Hoje, essa frase se cumpre em você. O exército pode ser o medo, as dívidas, o passado, a crítica, a culpa, a dúvida. Mas o coração permanece firme, porque agora a fortaleza está ativa. Você não recita mais o Salmo 27, você vive o Salmo 27. E isso muda tudo. Você fala com mais convicção, age com mais foco, atrai com mais clareza. O mundo percebe, a energia muda, a vida responde. E o mais bonito é perceber que não foi sorte, não foi acaso, não foi mágica, foi decisão, foi prática, foi constância. Você acendeu a luz, e ela não se apaga mais. Capítulo 21. A última chama. Chega o momento em que o salmista encerra dizendo: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Essa é a linha final, o lembrete eterno. Não existe pressa na fé. A confiança não exige cronômetro. A prosperidade verdadeira vem na velocidade da maturidade. A mente ansiosa quer tudo agora, mas a mente iluminada entende que cada coisa chega no tempo exato. E quando chega, encontra alguém pronto para sustentar. Espere com fé, não com medo. Espere com ação, não com paralisia. Espere com gratidão, não com reclamação. Porque enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você constrói dentro, o universo prepara fora. E quando o tempo se alinha, a vida se curva diante da sua constância. Epílogo. A luz e a rocha. Chegamos ao fim, mas o fim é apenas a borda de um novo começo. O Salmo 27 te ensinou o mapa da mente, da fé e da prosperidade. Agora ele se transforma em prática diária, em respiração, em decisão. A luz é sua guia, a rocha é seu lugar, a fortaleza é você. O mundo muda, as estações passam, as ondas voltam, mas aquele que aprendeu a habitar na rocha nunca mais é derrubado. O Senhor é a sua luz e a sua salvação. A quem temerá? A resposta agora é simples: a nada. Porque dentro de você, a fortaleza já está construída. Parte 6. A fortaleza eterna.
Capítulo 22. Quando a fé se torna consciência. Um dia você percebe que não precisa mais repetir as frases. Elas já fazem parte da sua voz interior. Você acorda e já sente a presença da luz antes mesmo de lembrar das palavras. O medo ainda aparece, mas é apenas uma sombra sem dono. A fé deixou de ser um esforço mental e virou estado de ser. Ela se tornou uma lente pela qual você vê o mundo. Você entende que tudo o que viveu, dor, espera, queda e recomeço, era preparação. O Salmo 27 foi o seu manual de transição entre crer em algo e viver como esse algo. O que era oração virou identidade. Você já não busca luz, você é luz em movimento. Capítulo 23. A nova linguagem da abundância. A abundância não é mais medida em números, mas em expansão. Não é mais sobre o quanto você tem, mas sobre o quanto você pode compartilhar sem medo de faltar. A escassez era mental, a fartura é espiritual. Agora você fala a língua da confiança. Quando abre a boca, suas palavras criam. Quando age, o universo responde. Você se tornou a ponte entre o invisível e o visível. Essa é a verdadeira prosperidade, quando o interior e o exterior se alinham. Nada mais é forçado porque tudo é coerente. A vida começa a girar na frequência da fé. Capítulo 24. O silêncio da rocha. Chega o momento em que o barulho do mundo não te distrai mais. Você escuta o noticiário, a correria, as comparações, mas não se perde nelas. Há um silêncio interno que se mantém, mesmo quando tudo em volta parece gritar. Esse silêncio não é vazio, é presença. É o espaço onde Deus fala sem palavras. É a rocha onde a alma descansa depois de tantas tempestades. Você não precisa mais provar nada para ninguém. A fortaleza não é exibida, é sentida. É a serenidade de quem sabe que, aconteça o que acontecer, a luz continua acesa. Capítulo 25. O legado da luz. A fé verdadeira sempre deixa rastros. Alguém te verá caminhar com coragem e vai querer entender de onde vem essa paz. E você não precisará convencer, apenas viver. O exemplo é o evangelho silencioso. Quando a sua presença acalma ambientes, quando sua postura inspira, quando sua palavra encoraja. O Salmo 27 está sendo pregado novamente, mas agora em forma de vida. Esse é o legado da luz. Não termina em você. A fortaleza que você construiu se torna abrigo para outros. E assim, a fé se multiplica. Capítulo 26. A eternidade. Dentro, o salmista disse: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esse templo não é um lugar fora, é o interior. A eternidade mora dentro do instante presente, e a presença de Deus é o agora expandido. Você descobre que tudo o que buscava sempre esteve dentro. A prosperidade, a coragem, a clareza, tudo nasce do mesmo centro silencioso. A alma que encontra esse ponto entende que nada mais pode ser perdido, porque tudo o que é essencial nunca sai de casa. A eternidade não está no tempo, está na consciência. E quem alcança essa percepção nunca mais teme o amanhã. Epílogo final. A luz que não se apaga. O Salmo 27 termina, mas a jornada não. As palavras cessam, mas a vibração continua. O eco da fé atravessa dias, meses, anos. Você agora é o portador dessa luz, o guardião da rocha. O exemplo vivo de que o medo é apenas o lembrete do poder que ainda não foi usado. A vida vai te testar de novo. E tudo bem, porque agora, toda vez que o vento soprar, você não vai se esconder. Vai abrir as asas como a águia e usar a tempestade para subir. O Senhor é a sua luz e a sua salvação. Essa não é mais uma promessa antiga. É a realidade presente. E a fortaleza, aquela que começou com uma simples frase, agora é eterna dentro de você. Parte 7. Renascer na luz. Capítulo 27. O retorno. Depois de atravessar o medo, a dúvida e a tempestade, você retorna ao ponto de partida. Mas algo mudou.
O mesmo lugar já não parece o mesmo. O que antes era rotina, virou sagrado. O que antes era esforço virou expressão natural. O Salmo 27 não te levou a outro mundo. Ele te devolveu ao mesmo, mas com novos olhos. Agora você enxerga a beleza nas pequenas coisas. O som da manhã, o gesto simples, o silêncio. A vida não ficou mais fácil, mas ficou mais leve. Porque o peso que te derrubava não era o mundo. Era a maneira como você o carregava. Você aprendeu a caminhar sem pressa, a decidir com paz e a agir com propósito. A confiança deixou de ser teoria e virou respiração. Capítulo 28. O mestre interior. Antes você buscava mestres, fórmulas, respostas. Agora você aprendeu a ouvir o mestre que mora dentro. A voz silenciosa que sussurra. A quem temerás? É a mesma força que moveu o salmista, que inspira toda a alma desperta. O verdadeiro ensinamento não é informação, é lembrança. Você não aprendeu algo novo, apenas lembrou do que sempre soube. O que estava adormecido agora está desperto. O mestre interior é a luz que nunca mais se apaga. Capítulo 29. O movimento da luz. Toda luz em movimento cria caminhos. Você não foi chamado para acumular sabedoria, mas para multiplicá-la. O mundo precisa de exemplos vivos, gente comum vivendo com consciência extraordinária. Quando você age com clareza, outros sentem. Quando você fala com fé, outros ouvem. Quando você permanece firme, outros se levantam. E assim, o Salmo 27 se espalha novamente, não como religião, mas como vibração. A sua prosperidade inspira prosperidade. A sua coragem desperta coragem. O seu silêncio ensina paz. Capítulo 30. A celebração. Respire fundo. Olhe para trás. Veja a jornada que percorreu. Lá atrás havia medo, incerteza, fragmentação. Agora há unidade. Tudo fez sentido. Cada queda, cada espera, cada dúvida. O Salmo 27 foi o mapa, mas quem caminhou foi você. Você atravessou o vale e chegou à rocha. Você descobriu que o Senhor é a sua luz. Não por teoria, mas por experiência. E agora, o que resta é celebrar. Celebrar o simples fato de estar consciente. Celebrar o novo ciclo que começa quando o coração decide permanecer aberto. Capítulo 31. A última palavra. O mundo ainda gira. As marés ainda mudam. Mas quem aprendeu a viver pela luz, nunca mais é o mesmo. Você é a fortaleza. Você é a rocha. Você é a prova viva de que fé, foco e constância transformam destino. O Salmo 27 termina, mas a luz continua andando em você. E toda vez que alguém disser, a quem temerei? O universo responderá em eco através da sua voz. A ninguém, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E assim, o ciclo se fecha, não com ponto final, mas com eternidade.